Raíssa, doutora, falar aí sobre a Canção da Natureza. É uma obra belíssima, eu acho que é do João Nunes Maia, né, doutora? João Nunes Maia. E a doutora Raíssa, ela tem muito afinidade com os animais. Então, esse foi um livro nos presenteado pelo Sebastião Camargo, e ele me deu esse livro encapado, e aí eu disse, não, já tem a pessoa que vai fazer essa apresentação para a gente. Vamos lá, doutora, pode se apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Raíssa, né? Vou me apresentar rapidamente. A minha área de formação é nutrição e escolhi a docência, sou mestre doutora em alimentos e nutrição, e escolhi a docência como missão, né? Sou professora do Instituto Federal do Piauí, mas hoje eu vou falar sobre esse livro que nos dá toques e mais toques sobre a beleza da nossa vida aqui na Terra. Então, é um livro que eu convido a todos a realmente abrirem o coração e sentirem essa canção da natureza, que fala sobre aquele que nos doou a vida, nos alimenta com o sorriso das estrelas, que é o nosso Criador. É um livro do espírito Caína, psicografado pelo médium João Nunes Maia. De 1988, né? E teve uma reimpressão recente em 2018. Pode passar. Bom, então, quem foi Caína, né? Caína, ela foi encarnada no século 7 depois de Cristo. Ela viveu nos anos 700 depois de Cristo. Ela foi rainha das tribos bárbaras nos Montes Urais, né, que é onde é a localização ali da Rússia, que faz fronteira com a fronteira, aquela região montanhosa entre a Europa e a Ásia. Caína, assim como descreve a sinfonia de abertura do livro, foi escrita pela mãe, Tábita. E essas descrições, né, as principais descrições aqui, foi pela própria mãe de Caína na época. Que ela era, desde cedo, foi uma adolescente bem impetuosa, corajosa, respeitava os inimigos sem temê-los, então ela foi rainha de várias tribos, né, se interessava pelas coisas da natureza. A mãe de Caína várias vezes chegou a observá-la chorando, conversando com as flores. Ela amava os animais. Lutava pelo bem de todos, apesar de ser muito corajosa, destemida, ela se desfazia em carinho na presença de crianças e idosos. Caína, ela foi vencida em combate pelos mongóis, brutalmente. Foi levada a campo de trucidação, ela foi abandonada pelos seus partidários, teve suas vestes arrancadas, seus olhos furados e amarrada à cauda de um cavalo e arrastada por todo o terreno. A mãe, Tábita, ela viu tudo isso do plano espiritual, né? O relato da mãe, mesmo no plano espiritual, ela sentiu tanta dor que parecia que ela iria morrer novamente. Foi aí que ela regressou e lembrou que esteve presente na crucificação de Cristo, em que ela aplaudia a crucificação de Cristo, e inclusive sentiu prazer ao ver o sofrimento de Maria. Então, 700 anos ela passou por algo semelhante, né? Caína teve algumas reencarnações no Brasil, onde utilizou bastante as ervas. Inclusive, no livro, ao final de cada capítulo, ela traz uma... Será que é a minha energia, doutor? Com certeza. Inclusive, no final de cada capítulo, ela traz... Essa aqui tá bom. Ela traz uma erva, uma hortaliça, uma fruta e suas funções. Caína, até hoje, quando ela, apesar das encarnações, quando ela volta ao plano espiritual, ela escolhe a ser Caína, né? Aquela encarnação em que ela foi a verdadeira iluminação, o verdadeiro despertar, né? E ela foi rapidamente amparada após a morte, depois de tudo isso, plano espiritual, e afastada dessa situação em que ela sofreu. Então, após a chegada no plano espiritual, ela foi rapidamente amparada. E depois voltou para ajudar em espírito aquela comunidade que ela tanto amava. Pode passar.
O prefácio do livro é a mensagem Miramês, né? A natureza é um prefácio da vida imortal de Deus, que podemos ler como canção, como música universal. E essa canção fala daquele que nos deu a vida, né? E como eu já falei, nos alimenta com o sorriso das estrelas. E às vezes a gente pode vê-lo olhando para o céu, para as árvores, até pisando no chão. E às vezes a gente não faz. E é onde a gente pode realmente estar em contato com Deus, né? Esse livro, ele dá toques acerca das belezas da vida na estrutura da Terra. Então, é um livro que realmente dá toques e mais toques sobre essas belezas que às vezes passam despercebidas. Se queremos sentir a grandeza de Deus, levantemos a vista e sintamos os astros, o mundo das estrelas e o espaço infinito. Pode passar. Então, canção da natureza. A natureza canta em todas as direções do infinito. E o tônico do universo é a harmonia. Então, tudo é harmonia. E aí a gente pensa, por que a desarmonia existe com relação a nós seres humanos, né? Então, se a desarmonia ela se apresenta, é porque houve uma falta de sintonia com a mente divina, porque a mente divina é harmônica. Então, à medida que você sai dessa sintonia, aí sim, porque a desarmonia ela vem do pensamento e que geram emoções negativas, não é isso? Então, a harmonia é o tônico do universo, a falar daquele que nos deu a vida e nos alimenta com o sorriso das estrelas. Gostei muito dessa frase, é a terceira vez que eu falo, né? Pode passar. Então, o que fazer para que nós possamos sentir realmente essa harmonia? Para vivermos em harmonia, conseguimos sentir essa canção que a natureza nos apresenta todos os dias, né? Basta abrirmos os olhos, né? Para sentir essa harmonia. Então, necessário mudar com urgência do modo que o Evangelho ensina. Então, o caminho é o Evangelho de Cristo, para que nós possamos realmente sentir essa energia. Então, é necessário harmonizar a mente em consonância com a mente divina para que se processe a luz no coração e na consciência. Então, é necessário mantermos essa consonância com a mente divina. E cada vez que a desarmonia se apresentar, lembrarmos desse Deus e dessa canção que a todos os dias, né, ele toca, né, para que a gente possa despertar. E aí o livro, ele traz vários tópicos, né, bem heterogêneos. Não trouxe todos os tópicos, vou comentar de alguns que eu não coloquei aqui também, mas coloquei, assim, aqueles que eu achei que realmente fosse importante para ajudar no nosso despertar. E aí, os céus que brilham. E aí eu trouxe 3 fotos do meu acervo pessoal, porque eu gosto muito de olhar para o céu e tirar fotos do céu, e eu vejo muitas coisas quando eu olho para o céu. Essa primeira aqui, eu não sei se vocês já viram um arco-íris assim, dentro de uma nuvem em formato redondo, né? Eu achei fantástico. Foi aqui em Teresina. Essa foto aqui que eu tirei, eu vejo o rosto de Jesus aqui, cabelo, a face, a boca, nariz. Aqui tirava bastante foto do céu nas estradas, porque eu passei 6 anos trabalhando no IFMA, né, antes de ser removida para Teresina. E aí a estrada, que é inclusive as rodovias, que é um dos tópicos do livro que eu não coloquei aqui, ela também ressalta a importância das rodovias, né, nas nossas vidas, e os espíritos que estão lá ajudando aqueles que vivem. Então passei 6 anos nas estradas e aí eu sempre tinha uma foto do céu. E aqui, quando eu olho para essa imagem, eu vejo uma cidade espiritual aí, né? É algo que quando eu vejo, eu sinto isso, né? Então, a mensagem dela: brilham os céus semeados de estrelas, na dimensão que podemos ver, porque é um privilégio nosso. A maneira que é o céu que nós vemos aqui é na nossa dimensão, na dimensão que podemos ver. Então, que possamos realmente dar valor a essas paisagens, sentindo irradiar o amor de Deus a nos dotar de paz e o coração e de esperança a consciência. A Mãe Terra, né? A Terra é nossa mãe, que gera alimento para encarnados e desencarnados.
Então, a Mãe Terra ela é importante para nós encarnados, e quando nós formos desencarnar também ela vai ser importante. Ela é um alimento para esses dois mundos. Mãe de todos os seres viventes, sem esquecer um vírus sequer. Recebe toda a escória da humanidade e a transforma em alimentos, em beleza, em flores, em frutos, e mesmo em corpos que servem a alma para a jornada em que se empenha para a sua grandeza. Então, eu lembro até de uma mensagem de Seu João, que ele falou assim, que as rosas, por mais que elas estejam presentes na lama, né, ali, mas elas vão exalar o melhor perfume. Por quê? Porque a Mãe Terra, a Terra-mãe, ela faz isso. Ela transmuta, ela transforma, né? E é isso, mesmo ela recebendo toda a escória da humanidade, ela nos dá os nossos corpos. Nossos corpos vêm da terra, dessa mãe. Né? E graças a esse corpo que nós podemos estagiar aqui, né, para a nossa evolução. E aí tem Doutora, o Sebastião também estava falando o seguinte, olha, Jonas, ele estava um dia comigo, ele falou, ó, tá vendo aquela lama ali? Que a gente pensa que é charco. Ele disse, o que é charco para nós é filé para outros seres. Tem outros seres se alimentando daquela lama ali. E eles estão evoluindo lá, fazendo um serviço lá. Exatamente, que eu vou falar adiante, exatamente isso. Às vezes o que não serve pra gente, aquela energia que não serve pra gente, ou aquilo que a gente acha que não serve, a Terra-mãe sabe transmutar e vai servir para outro reino, né? Para outro ser. Né? Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nada que está aqui é desnecessário, absolutamente nada. E aí, só para... Lembrei aqui de uma mensagem de um preto velho. Espero lembrar aqui exatamente da mensagem dele, que diz assim, que a natureza, né? A natureza é mãe. E como mãe, ela ensina. Né? O pai não, o pai é essência e ninguém toca. Fizeram tudo, né? Mataram e matam em nome do Pai, que é Deus. Mas aí vem a mãe, porque a mãe é matéria, né? Matéria que nós somos, vindos do ventre dela, né? Então, ela vem e nos educa. E aí a gente fala de harmonia, natureza, e é por isso que às vezes a mãe natureza vem, nos dá as respostas, né? Porque ela é mãe, ela ensina e ela educa dessa forma. Pode passar. Então, sendo assim, minha gente, tire os sapatos e, por gratidão a quem vem doando a vida, pise no chão com alegria. Descarregue suas energias, assim ela transmutará o que não lhe serve como doações para os outros reinos que ela sustenta e dirige, que foi exatamente o que o Dr. Jonas falou. Quando você até... já está comprovado cientificamente, né, os benefícios de você fazer o aterramento, mas você também descarrega o que não está lhe fazendo bem e ela vai transmutar para outros reinos, né, que precisam dessa energia que para você não está lhe fazendo bem, né? Pode ser excesso, pode ser ruim. Doutora, cada dia mais, por exemplo, lá em São Paulo já tem empresas, você vai nos cursos, tem gente vendendo sistema de aterramento. Você botar na sua cama, nos seus pés, no seu local de trabalho, liga na energia. Tá crescendo absurdamente sistemas de aterramento. E eu falo para vocês que nós temos um bem aqui no nosso quintal. Vocês podem tirar os pés e lá não tem nada se pegar um vermezinho de gato. Tem remédio. Verdade. Mas Karina, ela também fala que é geralmente liberado do corpo que o espírito ele vai entender melhor. Ele assegura. Então, a água... E volta um pouquinho mais, isso aí. Que o corpo, que a gente evolui. Então, aqui é uma oportunidade única, pessoal. Por isso que a gente está trazendo os nutricionistas para a gente dizer para as pessoas para se alimentarem direito, para hidratarem bem,
porque esse corpo está evoluindo com a gente. A gente não vai deixar essa carcaça aqui à toa, não, ela é nossa. Verdade. Então, as águas também, fora esse aspecto falado anteriormente, as águas elas são sensíveis a todas as espécies de magnetismo. Então, ela é muito sensível ao magnetismo. Até o que vem das estrelas. É o veículo cuja sensibilidade comunga com as forças que o coração é capaz de atrair das fontes superiores. Então, já foi falado aqui sobre magnetismo, né? E a maior parte do nosso corpo, a composição, como eu já falei que nada é por acaso, seria justamente captar. E agora imaginem essa capacidade, né, da água ser sensível a todo magnetismo. Nós, em média, ali 70% de água. No momento de uma oração, nós podemos magnetizar nosso próprio corpo da mesma forma que ela é sensível, né, a certos aborrecimentos, raiva, né? Falar no início, né, que vocês podem, a cada tópico, falar da experiência de vocês com relação a eles, né? Fiquem à vontade. Viu? Mas você sabe qual é a fórmula espacial? Então, manda a pessoa ir buscar um copo d'água, botar em cima da televisão, aí eles fazem a oração e depois pedem para a pessoa beber a água, né? Então, eles já sabem isso daí também. Já é utilizado nas igrejas. E a outra coisa é que eu gostaria de saber, não sei se você sabe, porque quando a gente está com muita dor de cabeça, a gente está com dor de cabeça, que a gente entra debaixo de um chuveiro, que a gente vai para perto da água, a gente tem uma intensidade maior naquele momento da dor. A dor aumenta, não sei se acontece com vocês, mas comigo, se eu tiver com dor de cabeça e for tomar banho, parece que a água faz com que impulsione e depois ela alivia. Até digo que vou jogar chuveiro abaixo, né? Vou jogar água para poder a dor de cabeça passar. Porque a água, ela limpa tanto o corpo físico, mas se você mentalizar a limpeza espiritual ou de qualquer, ela também limpa. Então, por esse magnetismo, né? Eu ia até falar também desse ponto, limpar o corpo físico, mas também o espiritual, né? Então, nós temos a oportunidade todos os dias, né? A todo momento. E aí tá mudando. Exatamente. Você direciona também, olha aqui, ó, a oração, né? Na oração, a água pode se transformar em luz, capaz de ajudar também a limpeza espiritual, que é isso que a gente estava falando, né? Então, a água é um líquido vivo, né? Que a gente teria que tomar gole a gole, com muita atenção, né? Com muito respeito, com muita gratidão, né? E os oceanos, né, os mares, né, que são ricos, né, que são por água, e aí justifica-se porque que quando a gente está presente, né, ele consegue limpar, né, está relacionado ao equilíbrio dos doentes, paz das criaturas, inclusive dos recém-desencarnados. Então, os oceanos, né, os mares, está a marca do princípio da vida, né? As águas salgadas sabem e nos revelam a história da humanidade, né, onde tudo começou. Os oceanos têm acumulado as bênçãos de Deus pelos raios do sol. Então, imaginem só, né, quanto magnetismo, os raios, o prana, né, ali, pelo magnetismo das estrelas, pela força vital que os anjos neles depositam e pelos fluidos energéticos acumulados. Então, daí justifica-se, né, quando a gente fala, eu preciso para a praia, tomar um banho de mar, estar ali presente. Então, é isso, né? Ele atua também dessa forma. E tem os cristais também, né, doutor? Além dos cristais, do sal, do cristal. Do sal, exatamente. Exatamente, que auxilia ainda mais nessa limpeza. Sim, com certeza. Então, as árvores. Quem procura proteger o campo imenso da clorofila está protegendo a si mesmo. A vida que vive no vegetal caminha para mover-se no animal.
A árvore é dotada de consciência que dorme, mas mesmo dormindo trabalha por sugestão dos anjos. Então, o reino vegetal sonha com o reino animal, né? Inclusive, ela traz essa mensagem, né? Existem árvores que andam, né? Suas raízes caminham muitos, né, espaços procurando a vida no solo, no silêncio da noite, né? Então, valorizemos também as árvores, né? Abraçar uma árvore de vez em quando, sentir a energia, esse aterramento, né? O ar que circula. Ninguém quer comentar sobre os tópicos, sobre as experiências? Podem falar. Com relação A árvore passou no Fantástico um tempo atrás sobre o que eles descobriram que existe, né? Como se fossem conexões igual à internet por baixo da terra entre árvores e uma cuida da outra. E aí eles descobriram essa fiação de ajuda que existe, de ajuda entre uma árvore e outra. Inclusive as raízes são dotadas de inteligência, porque elas conseguem captar, né, a água, né? Onde tem água, e aí elas vão. Então isso é uma inteligência, né? O ar que circula. O ar é sensível aos pensamentos de encarnados e desencarnados. Respeitemos visualizando algo mais que o ar entrando nos nossos pulmões, porque realmente, né, quando nós respiramos, algo a mais pode entrar em nossos pulmões, que nos trará saúde e paz, porque comemos, bebemos e respiramos o que pensamos. Respire o ar que sopra e viaja pelo planeta, pelo sopro de Deus, e não macule sua presença com pensamentos inferiores. Então, no momento de oração, no momento de súplica, aquela brisa que passa, ela está levando as suas súplicas para o universo. Então, sinta realmente o ar que circula. Eu cheguei, assim, fiquei muito grata, né? Como Deus é generoso, né? E eu sempre gosto de falar dessa generosidade divina que quando alguém fecha uma porta, Deus abre assim um mundo. Muito bacana. Obrigada aí pela... Sempre que a gente está fazendo nossas orações ali no nosso cantinho, quando começamos a oração, em determinado momento vem uma brisa de ar. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode passar, então. Essa aqui é interessante, eu não sei se vocês já sabiam, né? Os insetos. Eu coloquei uma borboleta, mas aí a gente sabe que tem uns insetos, né, que muitas vezes não são muito desejáveis na nossa casa, e às vezes eles estão sendo úteis, né? Então, por que temos os insetos como inimigos, se sabemos quem os fez, né? Então, às vezes a gente não sabe por que... Lógico que a gente sabe que alguns insetos são atraídos por sujeira, mas às vezes não, você está ali na sua casa e de repente aparecem uns insetos que... o que está acontecendo? É formiga? É outro inseto? E às vezes eles estão ali para lhe ajudar, né? E aí, o que a gente pensa? A primeira, né? O que a gente pensa logo, né? Eu vou colocar um inseticida aqui, um veneno, né? E Caína é totalmente contra a retirar qualquer tipo de vida, né? Seja um inseto, qualquer, né? Ela não se alimentava de animais, porque respeita todos esses reinos, né? E aí, muitas vezes, mudando o padrão de pensamento, eles não são mais necessários naquele lugar, né? Eu, quando tenho uma formiga, já coloco logo um óleo essencial, que não mata não, só espanta, né? Eu saio colocando óleo essencial na casa, né? Mas eles defendem os homens em modalidades que por vezes desconhecemos, né? Absorvem veneno do ar e da água, das plantas. Então, os insetos têm essa função. Alimentam-se de pensamentos inferiores destilados pelas criaturas humanas. Então, eles estão o tempo todo nos ajudando, né? E se educarmos os pensamentos, como eu falei, né? Colocando disciplina nas emoções, muitos deles desaparecerão, porque eles perdem a função naquele lugar. Super interessante isso, né? Porque às vezes você observa que a casa está toda limpa e você olha assim, por que entrou uma mosca? Porque que lá no nono andar entra uma mosca, né? E você fica realmente assim, a explicação é isso, porque a casa pode estar limpa, mas e os seus pensamentos, né? Seus pensamentos. E eu me lembrei quando o Heitor era pequeno, uma vez
Eu não sei que foi, não sei se fui eu que matei uma barata e daqui a pouco ele estava com as lágrimas, né? Aí ele tinha uns 3, 4 anos. E aí eu falei, o que foi? Aí ele, você matou a barata. E eu fiquei assim, mas a gente precisa limpar a casa para explicar, mas ele ficou muito sensível na época, né, quanto a isso. Meu filho também é a mesma forma, Davi. Ele já chorou. Eu não lembro o que foi que eu estava indo, né? Não, mas Não, ele gritou, não deixou, né? Eu não lembro agora qual era, mas ele também não, né? Aí não tinha ainda lido o livro, né? Agora, então vou conversar com eles e dizer, não, pois tá bom, obrigada, vocês podem ir. É interessante também por conta dos animais de poder no xamanismo, que muitos dos animais que a gente imagina que são frágeis, no xamanismo eles são extremamente poderosos, como a barata. Muitas vezes a gente menospreza ela, mas é uma força muito poderosa. E também a mosca e tudo mais. Então, no xamanismo, tudo é sagrado, tudo é terra, tudo é Gaia. Olha aí, gente. Estão vendo? É verdade. Eu não sei se você conhece a Cristina Cairo, uma escritora espiritualista, e ela tem um livro, ela tem vários livros, e aí num desses livros ela fala da função da barata na sua casa, da função da formiga na sua casa. Ela detalha direitinho o que cada um, a missão de cada um na sua casa, que às vezes a gente vê uma barata, como você fala, aí joga veneno, né? Mata, expulsa, e aí a barata, se eu não me engano, ela diz que é invasão de privacidade. Ela diz no livro dela, determina o que cada inseto está fazendo na sua casa. Fala da borboleta, fala do gato, entendeu? Não sei se você conhece, mas é muito interessante. Eu já ouvi falar dessas funções, né? Inclusive, quando entra uma esperança, uma borboleta, assim, olha, é um sinal. Quer dizer, quando entra barata, não é, né? É um sinal. A gente só, né? Quando é bom, é uma esperança, é uma borboleta, é uma libélula, exatamente. Mas quando é uma barata, uma mosca, ninguém quer saber, né? Coitado, o que é que ela vai fazer lá, né? Na formiga, se eu não me engano, é mudanças que você tem que fazer na sua casa. É, né? Entendeu? É muito interessante, viu? Só complementar as duas falas aí de vocês. Realmente tem essa simbologia aí do xamanismo. Por exemplo, a borboleta, quando aparece, algumas pessoas têm medo. É transmutação, é uma mudança de fase, né? Uma formiga, a formiga pode ter essa significação aí que você deu, mas também pode ser, pela radiestesia, apontando um ponto de veio de água ou de conjunção de energias que vai ser prejudicial para quem estiver naquele espaço ali. Então, se a gente usar, como você colocou, muito bem colocado, a inteligência, né, por trás de toda essa criação, você vai ver que são coisas que são simples, mas que, por exemplo, os povos mais antigos, né, sobretudo o povo que tem mais afinidade com a terra, como os indígenas, né, eles estão muito afinados com essa dinâmica da natureza, com essa medicina da natureza. Eu me recordo, por exemplo, de uma informação de que, por exemplo, quando as pessoas estão passando necessidade em algumas áreas do interior, né, existe uma formiguinha, que eu não estou me lembrando agora o nome, que ela tem a parte dela posterior rica em gordura. E aí as pessoas, para não passarem necessidade, elas aprendem, até observando o movimento dos animais, elas aprendem que aquele ponto final, né, da formiga, eles podem extrair e passar num fogo, alguma coisa, e se alimentar. É esse o nome que eu estava procurando. A gente comeu tanajura. E aí é bom? Excelente. Oi. A outra coisa que, assim, a gente então, quando se está com fome, bom demais. Outra coisa que eu vi recentemente, só aproveitando aqui a deixa, é que eles estão advertindo, muitos biólogos, para a gente ter cuidado com aquela ratazana, que é muito comum nessas regiões de mata. Aqui outro dia passou uma que
Que e a cachorra quase que pulou o muro. E aquilo tem uma função muito importante, porque cada animal ele se alimenta, né, faz parte de uma cadeia. Então as pessoas deixando de preservar, não é botar dentro da casa, mas é deixar que ela corra livremente por fora, né? E aí ela se alimenta de certos insetos que são nocivos, alimenta de cobras, escorpiões, e aí você matando, você cria um grande desequilíbrio na natureza. Só para fazer um parêntese. Certo, porque realmente está tudo interligado, né? O todo. A luz do sol, o olho de Deus que nos alegra. E essa imagem também é do meu acervo pessoal. Foi um sonho que eu tive, um sonho tão bom que eu pedi para uma amiga desenhar, porque eu nunca mais queria esquecer esse sonho, né? Eu estava na praia, realmente, e aí no sonho eu acordava, né, muito real, e abria a porta. Quando eu abri a porta, eu vi assim um sol gigante e uma sensação que, quando eu lembro, ainda fico muito feliz, assim, né? E aí passei vários... Foi assim que eu comecei, inclusive, a trabalhar numa casa espírita, a entrar mais na espiritualidade. Aí eu tive essa visão, né? Eu falo visão porque não foi só um sonho simples. Foi realmente uma transformação. Mas era um sol gigante na minha frente, né? Uma projeção astral. Pois é. Porque foi muito real. Pelo que você relatou aí foi uma projeção consciente, e aí é um portal que te leva a uma dimensão mais suave, né? Normalmente, projetores, quando passam por esse tipo de dimensão, é uma dimensão mais sutil. Você teve essa experiência e é consciente. Olha aí. Não foi um sonho, foi uma projeção consciente. Então, aí eu falei para uma amiga, não, desenha esse sonho que eu não quero mais esquecer, né? Essa projeção. E realmente foi muito bom. Então, eu lembrei, quando eu vi o tópico, a luz do sol, eu disse, vou colocar aquele desenho, né? Então, o sol, eu sempre gostei de conversar com o sol. Não sei se vocês conversam, né? Eu sempre, né? E um dia me falaram que no sol vivem os solarianos, né, George? Comedores de alface, falaram pra gente que no sol existem seres, os solarianos, que só comem alface. Foi um seuzinho que falou pra gente na época, né? E aí, desde esse dia, eu disse assim, é por isso que eu gosto tanto do sol e converso com o sol, né? Sempre quando eu tô assim, dirigindo, quando eu tô só, eu converso com o sol. Então, o sol é o astro-rei que a todo sustenta, mesmo também no plano espiritual. O ar que respiramos está saturado de forças solares. Tudo o que existe sente e compreende amor. Então, converse com o sol, que ele lhe responderá. Assim, as estrelas, as águas, o ar, o fogo e os próprios órgãos, né? Como faz o Sebastião, né? Conversar realmente com todos esses elementos. Tudo que existe tem uma inteligência e vai lhe entender. Converse, não é isso? Os raios solares são portadores de energia prânica, que é o hálito de Deus. A ciência do sol está escondida nas dobras do tempo e que no amanhã revelar-se-á para todas as criaturas. Inclusive, eu acho que já começou, né, doutor Jonas? A importância do sol, né? Inclusive para a produção de vitamina D e muito mais, né? Sementes, frutas e hortaliças. Cada um desses pontos era um tópico, né, separado, era um capítulo separado, e eu resolvi juntá-los aqui. Então, vamos pensar numa semente, minha gente. Olha a riqueza, a beleza, o milagre que não é uma semente. No centro de cada semente está a bênção de Deus. Isso os homens não podem fazer. Imagine, não chegam nem perto disso. Trazem em si a força da reprodução. Dentro da semente encontra-se uma floresta inteira. As frutas, né, que têm sintonia com o organismo, limpando as toxinas. As hortaliças, né, que têm vida. A fertilidade do solo depende muito do amor de quem as cultiva também. Isso reflete na qualidade das hortaliças, né? Imagina uma hortaliça cultivada por você, com todo o amor, conversando, a energia que ela também não vai te alimentar. A sofisticação prejudica o modo celular e perturba a harmonia do todo, né?
Inclusive tem uma passagem, né, que ela traz até assim: por preguiça, os homens queimam, ao invés de tratar aquele solo, eles queimam, né? E ela traz por preguiça, porque existiriam N formas de fazer aquele solo, né, propício para uma nova plantação, por exemplo. É verdade, a gente estava com dificuldade de cultivar, por exemplo, o capim cidreira, que é um capim difícil de cultivar. Quer dizer, para mim era. Mas a gente começou a testar e hoje a gente tem várias pés de capim cidreira, mas eu tenho que plantar mais porque vocês estão acabando com todos eles aqui no chá. Tanto a erva cidreira como o capim cidreira. E até o alecrim, que é difícil de cultivar, a gente está hoje com 3 pés bem bonitos. E assim, foi esse cultivo, esse cuidado, esse caminhar todo dia lá. Eu faço questão de aguá-los. E eu já cavei vários buracos para enterrar as folhas. A gente não queima folha. Faz muito tempo. Não usa agrotóxico. Nada. E interessante. Só volta ali, só para eu comentar aqui com relação às frutas e hortaliças, né? É tão interessante a inteligência, né, divina, que, por exemplo, né, eu passei muitos anos da minha vida estudando os compostos bioativos dos frutos do cerrado. E aí, gente, os nossos frutos, os frutos dessa região, do cerrado em si, né, dessa região mais quente, eles são muito mais ricos em compostos bioativos do que daquelas regiões de temperaturas mais amenas, que não tem tanta radiação, né, radiação solar, temperaturas extremas. Inclusive, foi feito até um estudo com vinhos produzidos no sul do país e vinhos produzidos no Vale de São Francisco, né, com relação à concentração de bioativos, resveratrol, antocianinas. E o mesmo, né, a mesma espécie de uvas, né, lá do Vale do São Francisco apresentam um conteúdo muito maior de compostos. Por quê? Porque esses compostos bioativos que nos protegem, que estão presentes nas frutas, nas hortaliças, né, eles são fatores de proteção, porque as frutas, hortaliças, os alimentos fornecem os nutrientes básicos. Mas tem aqueles que conferem fator de proteção, que são os fitoquímicos, né, os bioativos. E quanto mais agressão aquela planta sofre, mais ela produz esses compostos, né? Então, por isso que nossos frutos são tão ricos em compostos bioativos, né? Então, isso é uma perfeição, porque a planta ela produz esses compostos para se proteger. Faz parte do metabolismo secundário delas. É para elas se protegerem. E quando a gente consome, né, nós estamos também nos protegendo. Você pode olhar naquela segunda mangueira lá, está tendo muitas mangas. As que estão dentro das folhas, elas estão verdes. Mas as que estão expostas ao sol já estão roxinhas, já estão vermelhas, amarelinhas. Então, ela vai ganhando proteção exatamente porque recebe mais raio solar. Exatamente. Os campos nos convidam a pensar na grandeza de Deus, né? Inclusive, eu em meditação gosto muito de imaginar os campos, né? A energia que eles têm. Nos campos, um imenso volume de energias superiores circulam nas campinas. Nos campos, o magnetismo é mais puro, pois ali não existem miasmas deletérios dos animais, como nas cidades dos homens que desconhecem o amor. E aí eu até conversei com o George, né? Será se não é por isso que os extraterrestres gostam de pousar as naves dele nos campos, né? Porque é um local mais puro, né? Onde não há tantos miasmas, onde a energia não é tão densa assim, porque há, né, uma vasta região de campinas, então a energia é muito boa desses locais. As rochas, e às vezes, acho que de todos os tópicos que eu comentei aqui, as rochas são as mais esquecidas, porque a gente acha que não tem vida, porque não sente, não é verdade? Quem parou para conversar com a pedra? Teve um dia que eu estava doente, meu pai me deu uma pedra. Ele disse que quem mandou essa pedra para você foi Jesus. Aí eu colocava no... Acho que eu estava com... E aí meu pai me deu uma pedra. E aí eu ficava, aquela pedra, ainda guardo essa pedra até hoje, né? Então, tem uma inteligência ali, né? E a energia que ele passou para aquela pedra também, né? Eu e meu pai somos muito parecidos com relação a isso. A esposa do Sebastião, ela coleciona pedras. Onde ela anda, na casa dela... Ela me deu umas 6 pedras, eu quase não passo
Uma mala com tanta pedra. Meu pai também me deu uma pedra. Eu tenho uma pedra desde os 5 anos de idade. Olha aí. Não, está lá na sala. Muito fofa. Eu coloco ela junto com meus cristais, né? Essa pedra. Eu também gosto de pedra. Todo lugar que eu vou, se eu vou em alguma cachoeira, alguma coisa, eu sempre pego uma pedra em qualquer lugar. E aí eu tenho várias pedras, que nem essa mulher aí. Tenho várias pedras guardadas de recordação. E também colcha de mar. Gosto de... Olha aí. Então, as rochas são filhas das águas que o tempo transformou em estrutura óssea do planeta. As rochas são a estrutura óssea do planeta. As rochas têm vida, elas têm movimentos que por vezes não se percebem. Sentem o que somos e são sensíveis aos nossos sentimentos. O planeta é um corpo ciclópico, na verdade, né? E o esqueleto do planeta, a parte óssea do planeta, são as rochas, né? Que formam esse esqueleto, que é o que é a segurança do planeta. Então, as rochas são muito importantes, né? E também ela reverencia essa importância das rochas. Laboratório invisível, né? Então, o que é que ela fala nesse capítulo? Tudo o que se vê e se toca é uma feição mínima do que verdadeiramente existe. Então, a gente acha que o que nós estamos vendo, sentido, é uma verdade absoluta. E é uma feição mínima, porque nossos sentidos eles são extremamente limitados, né? Nossa visão é extremamente limitada. Só pensarmos que existem câmeras muito mais potentes que o olho humano, né? Só aí que conseguem ver além, os infravermelhos no escuro. Então, assim, imaginem só. Imaginem, né? Quanta beleza ainda mais, quantos elementos não existem, né? Então, esse mundo invisível, ele é real, né? O mundo espiritual é um laboratório imensurável diante de todos nós, onde se processam fluidos e medicamentos. E é lá nesse plano que muitas vezes se processam o que a gente chama de milagres. Ah, foi um milagre. Mas foi uma ação lá do campo espiritual, que entende muito mais a complexidade, que para eles, inclusive, não é nem tão complexo, algo que nós achamos que seria impossível, que seria complexo. Não. Lá no laboratório invisível, no plano espiritual, não, né? Por isso que nós temos que realmente acreditar que milagres existem sim. E que, na verdade, o que são eles? É todo um processo que ocorre lá. Então, curas são operadas pelos chamados milagres. E pela influência dos espíritos desencarnados. Então, legiões de espíritos, eles trabalham por amor à humanidade sob o comando de Jesus. E realmente processam curas, né? Nesse plano que tem uma tecnologia, inclusive, muito mais avançada do que a nossa. E às vezes a gente não acredita que isso pode ser possível, que uma cura pode ser possível, que algo possa ser possível. Tudo é possível dentro do nosso merecimento, né? Por quê? Porque nossos sentidos são limitados. Então, existe muito mais coisas do que nós podemos ver. Terapêutica espiritual, né? Eis que a porta por onde se pode penetrar em busca da cura definitiva está dentro do próprio espírito. Então, se há um desequilíbrio celular, se há alguma cura a ser processada, a verdadeira cura ela vem de dentro. Então, remédios podem ser paliativos, mas às vezes a cura ela tem que vir de dentro. E aí ela fala das religiões, das dificuldades que as religiões têm, né, de trabalhar dessa forma. E aí fala da baixa vibração de amor das religiões, pelos desvios da lei, né, que vão trazer-lhes ambiente negativo e aprendê-las as ilusões, né? Então, todos os desvios contidos muitas vezes em religiões faz com que os seus seguidores vivam iludidos, né? Por conta desse ambiente negativo, dos desvios que lá ocorrem. E fala também com relação aos medicamentos. Os medicamentos, eles são meios para gerar aquele desequilíbrio que a gente falou lá na frente. Os medicamentos são meios de gerar nota dissonante na estrutura da vida humana, né? Ah, mas não todo medicamento não é assim. Mas, na maioria das vezes, existem outros caminhos,
né? Ou então ele entra como um paliativo, mas tem que buscar a causa daquele desequilíbrio. Então, a saúde perfeita começa pela renovação dos nossos pensamentos. A saúde perfeita começa mudando o padrão de pensamento, que vai estar relacionado com a emoção, né? Então, começa aí. E esse excesso de medicamentos, ele só vai te afastar daquele equilíbrio, daquela harmonia, né? Que nós falamos anteriormente. Então, a cura nasce da intimidade do ser, pela ação do próprio doente. Então, muitas vezes ela cita também, o doente culpa X, o doente culpa Y ou Z. O problema é o doente, está dentro. Então, a cura tem que se iniciar dentro, né? De cada ser. A força que nos comanda. Então, ela fala que a natureza é um médium de Deus, que quem quiser falar com ele, aprenda a conversar e a escutar a voz da natureza. Então, ela traz a natureza como médium de Deus. A meditação é a porta de entrada, né? É por meio dela que se descobre os recursos internos, inclusive para chegar lá naquele ponto, né, de autocura. E as enfermidades, elas aumentam a cada dia pela ignorância das criaturas. Justamente por esse distanciamento, né, com a mente suprema, pelo distanciamento com o próprio ser dele, com ele mesmo, né? Mas aí vem a dor, né? A dor, ela é mestra. Quem não se esquece, ela é uma mestra que não se esquece de corrigir os alunos dos seus deveres. Então, se não vai pelo amor, vai pela dor, porque ela vai chegar, né? Para fazer corrigir os seus alunos dos seus deveres. Pode passar. Então, se o Evangelho de Jesus ele for conhecido em espírito e verdade e vivido em todo o planeta, a dor, não terá mais sentido, porque a sua mensagem já terá sido assimilada. Então, novamente, ela traz o Evangelho em espírito e verdade. Ser vivido em espírito e verdade. Porque quando a gente vive realmente o Evangelho, né, toda a harmonia vai ser processada, né? Você vai viver em harmonia. Pode passar. Um outro tópico fala sobre os espíritos da natureza. E aqui, inclusive, ela fala que não quis nomeá-los, né? Sabe que nós humanos temos nomes para esses espíritos, mas que ela preferiu chamar só assim, espíritos da natureza. Então, ela diz que Deus faz todas as coisas em sequência, e muitas pessoas não acreditam nos espíritos da natureza. Mas vejam só, se tudo é criado numa escala progressiva, ou seja, o princípio espiritual sai da pedra, atinge o vegetal, passa pelo animal e prossegue para o hominal. Mas vejam só, a distância que é do animal para o hominal. Existe alguma coisa aí entre o animal e o hominal? Porque o animal, ele não conhece as leis, né? Apesar de que alguns animais eles já começaram a desenvolver, né, um princípio ali de pensamento, né? E aí já sai do animal para o hominal, não. Entre esse espaço, existem os espíritos da natureza, que trabalham na água, no ar, nos mares, nas florestas, no fogo, buscando nessas fontes a paz para a humanidade, né? Que são o que nós conhecemos como duendes, as fadas, os gnomos, sereias, ondinas, salamandras, presentes em cada um desses elementos. Né? Então, hoje, apesar disso, da presença dos espíritos da natureza, mas a gente sabe que o animal ele já tem ali um princípio de pensamento e o homem ele já está começando a saber da função da intuição, né? O que é o que vai elevá-lo ainda mais. Não é isso? Então, o entendimento das leis começa a surgir nesses seres. Então, os espíritos da natureza, o entendimento dessas leis começam a ser sentidos neles, né? Em todos os estágios, para que quando chegarem ao homem, sentirem com profundidade o respeito pela divindade, com seus estatutos que os regem. Então, é progressivo, não é isso? Trovoadas e chuvas.
né? Outro ponto muito importante, que às vezes a gente não sabe a importância, né? Espiritual. Então, as trovoadas descarregam a atmosfera pesada dos miasmas magnéticos dos animais, né? E os relâmpagos educam certas castas de espíritos que dormem na natureza em busca de oportunidades para se ligarem às criaturas, né, pelo processo de sintonia. Então, as trovoadas, os relâmpagos, eles são indesejados por esses espíritos, e são nesses momentos em que eles são recolhidos para lugares determinados, né, pela justiça de Deus. E as chuvas, elas funcionam como uma vassoura fina, né, que retiram toda essa sujeira. É por isso que após uma chuva a gente respira assim, parece que o ar está mais leve, né? Então, as trovoadas, as chuvas, os relâmpagos, eles têm essa função também. Então, vocês estão vendo que nada escapa, não é verdade? Vocês estão vendo aí tudo. Se nós começarmos a observar tudo que nos incomoda, o que pode nos incomodar, tem uma função ali na lei da natureza. O livro divino. Então, a literatura mundial espiritualista, ela apenas analisa e interpreta o livro divino da natureza. Toda essa literatura que a gente tem espiritualista é como se fosse uma decodificação da natureza. É a expressão correta de Deus, cujos pensamentos e leis nelas estão gravados de maneira visível para quem sabe ler e invisível para quem desconhece essa leitura universal. Então, nem todos vão perceber. Grandes músicos encarnados copiaram muito da canção divina do universo. E é por isso que muitas músicas, elas conseguem equilibrar, né, trazer o equilíbrio celular, né? O próprio Sebastião falou que certas músicas, né, acho, se eu não me engano, a Quinta Sinfonia de Beethoven, ela é capaz de organizar as células, inclusive destruir células cancerígenas, né? Então, por quê? Porque essa música, ela é uma cópia da canção divina da natureza, que gera harmonia, da mesma forma que algumas geram desarmonia. É isso. Então, a música, na verdade, são médios da harmonia, algumas músicas. Pode passar, Isabel. Às vezes eu quero cantar aqui em casa, minha esposa fica meio chateada. Não sei se é porque ela não gosta ou eu não canto bem. Canta bem, rapaz. Então, dia e noite é um ponto aqui também interessante, né? Que me fez assim refletir bastante, né? Ela relata que o tempo foi dividido, o tempo de 24 horas foi dividido no plano espiritual. Que para termos harmonia, seriam 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso pelo sono reparador. Vejam só, né? Então a gente não sabe também por que tem tanto desequilíbrio, né? Tá tudo desordenado aí. Né? Lazer, às vezes, é o que a gente menos tem, né? Isso geraria equilíbrio da vida humana, as horas organizadas dessa forma, né? Mas nem sempre é possível, né? Então, o sono, ele é a porta pela qual se pode entrar nas escolas mais elevadas do espírito e tem que ser valorizado, né? E as lembranças, quanto maior a capacidade cerebral, quanto mais você treinar, mais essas lembranças elas vão ficar evidentes. E aí traz que o porvir nos aguarda um sono completo com viagens astrais conscientes, né? Então, o futuro é que nós teremos tantas viagens astrais conscientes que nós viveremos uma vida plena, porque a gente vai ter certeza absoluta da continuidade da vida do espírito, porque a noite será um ponto de maior alegria do homem, que ele poderá vislumbrar a verdadeira vida. Já pensou? Né? Então, a gente está aqui, mas quando a gente vem dormir, a gente sabe que vai encontrar com as pessoas que você vai no local onde você, né, tem afinidade, de onde você veio. Então, isso, ela diz que vai ser uma realidade. E outro capítulo que eu não coloquei aqui, que é o da comunicação, que diz também que a telepatia será uma realidade. As ondas físicas, elas darão lugar às ondas mentais. E nenhuma ordem da natureza vai impedir esse feito, que é a telepatia. Então, futuramente, nós iremos nos comunicar por telepatia, né? Inclusive, acho que até algumas pessoas hoje já fazem isso. Mas vai ser uma realidade total, né? E fala do oxigênio, né, da importância do oxigênio. Nós temos a capacidade de fixar o oxigênio, e aqui eu não preciso falar das funções,
do oxigênio e traz também ela fala da capacidade que um justo tem de manipular a composição do ar. Então, é por isso que, às vezes, você chega num ambiente, nossa, que ambiente, então, que ambiente acolhedor, né? Então, o justo, ele tem a capacidade de manipular esses elementos, né? Inclusive, o oxigênio, né? E aí traz até informações, né? Que por que as plantas, elas liberam oxigênio de dia e recolhem esse oxigênio durante a noite, né? Seria para purificação em troca do magnetismo solar com o terreno. Então, ela ressalta essa importância do oxigênio. Pode passar, Isabela. E o nitrogênio, que foi um dos capítulos, né, mais interessantes, porque a gente sabe que a gente respira o oxigênio, fixa, né, tem a sua função, mas o nitrogênio a gente inspira, está na composição, né, atmosférica do ar que respiramos, mas nós não conseguimos fixar o nitrogênio, ele não tem ali uma função. E se tivesse, né, nós teríamos muito mais saúde, porque o nitrogênio, ele remove detritos do organismo, as toxinas se dissolvem na sua presença, mas nós não temos ainda um corpo tão elevado para que esse nitrogênio ele seja utilizado. Então, ela traz, atualmente esse gás não encontra ambiente para afinizar-se com o agregado celular, devido à falta da qualidade dos nossos pensamentos. E diz que quando tivermos essa capacidade, a geração do futuro de fixar nitrogênio, então teríamos um metabolismo perfeito, né? Porque ele realmente consegue limpar o organismo, dissolver toxinas. Mas com o corpo que nós temos hoje, com os pensamentos que nós temos hoje, a gente não consegue se afinizar com o nitrogênio. E já estou finalizando, né? A fala da mediunidade. Doutora. Oi. O nitrogênio nós eliminamos na forma de ureia, entendeu? Na forma de ureia pelos rins. Por isso que a pessoa que entra em insuficiência renal, ele complica se não fizer a hemodiálise, porque ele é intoxicado pelo nitrogênio, tá certo? Só que a gente pega esse nitrogênio de quem sabe fixar, que são as plantas. Porque no caso, a nossa fonte de nitrogênio são as proteínas, né, os aminoácidos. E aí, eles são transformados à maneira e excretados, né? Mas aqui eu entendi que seria pela respiração mesmo. Da mesma forma que nós, que o oxigênio se fixa lá nos pulmões, né, tem os alvéolos, pela respiração nós poderíamos, porque assim, ó, o ar que nós respiramos tem nitrogênio, mas o nitrogênio do ar entra e sai, não fixa. E o nitrogênio a gente só consegue ingerindo mesmo as proteínas, né, e outros. Meu irmão lá em Floriano, ele me fez essa pergunta. Por que a gente respira e o ar, a maior composição é de nitrogênio? O que a gente faz com o nitrogênio? Acho que é 73%. E eu falei, por enquanto, nada. Por enquanto. Então, o Jesus, ele foi o alicerce da faculdade mediúnica, foi ele que tirou o véu dessa comunicação. Inclusive, está em Atos dos Apóstolos, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um véu impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas de fogo. Eram espíritos enviados por Jesus para orientação do seu rebanho. Então Jesus foi o primeiro a retirar esse véu, esse contato, né, com o mundo dos espíritos, que aí chama-se, aqui no caso, de Espírito Santo. Pode passar, Isabela. Mas depois veio a continuação, né? Allan Kardec, um dos mais elevados discípulos de Jesus, com a doutrina cristã, que inclusive em alguns locais dizem que é o retorno, né, do Espírito de verdade, da verdade que é Jesus. Então a doutrina cristã toma corpo novamente em espírito e verdade, surgindo a codificação com maiores poderes, educando a mediunidade, para que a luz de Jesus se fizesse mais presente para a felicidade de todas as nações. Então vem Jesus, retira o véu e a continuidade é Allan Kardec, né, com o Espiritismo. E para finalizar, eu finalizo com o tópico harmonia, né? Então a oração é a sublime canção da vida que se irradia em todo o universo de Deus. Então Deus é a harmonia. Se existe algo fora do lugar, então vamos educar os pensamentos e viver de acordo com o Evangelho de Jesus.
Inclusive, grandes pensadores, eles procuraram um caminho da ordem, né? E acertaram no progresso. Porque sem harmonia não há progresso. Porque sem harmonia você está separado da mente divina. Então, você não vai ser gerado o progresso. Então, observe se sua vida está em harmonia com a ordem natural do universo. Porque só assim você estará em contato com e poderá sentir realmente a canção da natureza. Você falou no Pentecostes, né, que foi Jesus Cristo desejava reunir os apóstolos, né, porque sem essa mediunidade ficaria difícil para eles, né, porque a mediunidade é um instrumento, né, que facilita, né, que contribui para a missão do medianeiro aqui nesse mundo, né? Então, além do Pentecoste, quando essas línguas de fogo desceram, né, e os transeuntes passavam e achavam que eles estavam cheios de mosto, né, que eles estavam embriagados e eles começaram a falar em línguas. Mas tem uma outra passagem que é justamente aquela transfiguração no Tabor, onde ele conversou com Moisés e Elias, né? Ele comprovou ali dessa mediunidade, esse intercâmbio entre os dois planos da vida. E mesmo a gente tem essa comprovação, porque todo dia à noite a gente sai do corpo, a gente vai para o mundo espiritual e conversa com os espíritos. É isso? Então, eu encerro aqui minha apresentação e eu gostaria de agradecer ao Dr. Jonas pela oportunidade, né, de me apresentar o livro. Eu realmente estou refletindo muito e provocou realmente uma transformação na minha vida a leitura desse livro. Inclusive, eu recomendo a todos vocês, né, vocês abram o coração para ler esse livro, que vocês vão ver a verdadeira mudança, transformação que ele vai trazer para a vida de vocês. É um livro realmente simples, traz tópicos simples, mas muito profundos, né, para o nosso crescimento. Obrigada, gente. Perguntas? Alguém concorda? Alguém sem corda? Primeiro, te parabenizar, porque foi muito bom, né, trazer esse conteúdo. Nos trouxe muitas luzes e estimula, né? É um convite realmente para a gente fazer uma leitura. Mas eu estou curiosa por um outro lado. Um lado que não apareceu aí. Você teve algum insight, que experiências ou que, digamos assim, se você teve algum toque da espiritualidade no momento que você estava fazendo as leituras ou mesmo elaborando esse material para ser apresentado? Tem alguma coisa para nos dizer? Tenho. Inclusive, ela acabou de chegar aqui. Eu senti o tempo todo a presença de Caio. O tempo todo. Eu conversava com ela e pedia para que a mensagem dela fosse efetivamente passada a vocês. Que seria o momento dela. Seria o momento dela passar essa mensagem, a oportunidade dela passar a mensagem nesse livro a todos vocês. Então, o tempo todo eu mentalizei a Caína, conversava com ela. Inclusive, a maior parte do livro eu li na madrugada, né, que era quando eu conseguia. Eu li por 2 vezes. A primeira vez eu li, aí falei, doutor Jonas, terminei. Disse, agora você faz a palestra. Aí eu fui e li novamente, né, com os olhos, né, de forma mais profunda, para realmente conseguir extrair algumas mensagens, né, mais importantes, porque, como eu falei, alguns capítulos aí não foram comentados, né. Mas sim, eu senti o tempo todo a presença de Caína. E na hora que você falou, eu senti assim que ela chegou, estava aqui, se aproximou. Tá funcionando. Assim, na história da humanidade sempre teve muitos questionamentos e um dos mais, assim, que até hoje intriga a humanidade é aquele, onde está Deus, né? E eu vejo que nós, seres humanos, a gente tenta provar a existência de Deus na parte religiosa, nas sinagogas, nos templos, tentando buscar uma explicação para aqueles fenômenos, ou na parte da ciência, nos tubos de ensaio, nas experiências, nos números, em tudo isso, né?
e nunca chega a uma conclusão efetiva, né? Porque a conclusão ela acaba sendo simples na perfeição, justamente para ser justa, né? Acessível a todos, né? Sem discriminação de renda, de riqueza, né? Então, os tópicos da palestra que eu vi e estava refletindo, né? O sol, as rochas, as plantas, os animais, são coisas que estão acessíveis a todo ser humano, né? E todo tempo, e você vê a perfeição de cada ser na natureza tem uma função. Cada situação tem uma função na tua vida de te ensinar alguma coisa, né? Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, né? Quando o surgimento de uma doença, ou falecimento de um ente querido, a gente passa a se perguntar por que determinada coisa aconteceu comigo dessa forma, né? Aí você se revolta e duvida da existência de Deus, né? Só que o ser humano ele não desenvolveu toda a capacidade cerebral e mediúnica. Então ele não tem como compreender a divindade do que ela é. Mas se nós tivéssemos essa capacidade, e vamos ter um dia, né, de ver que tudo segue um plano perfeito, nada é o acaso, né? Tudo que surgiu. A prova disso é que todo ser humano é diferente. Se você pegar qualquer ser humano, podem ser gêmeos, idênticos, mas o comportamento, o olhar, as emoções são totalmente diferentes, né? E isso é a prova da perfeição de que Deus realmente existe, né? E a palestra ela coloca muito essa questão da natureza, você enxergar Deus dentro de si e nas pequenas coisas. E a unanimidade de hoje, de que a maioria dos homens e mulheres mais instruídos estão se rendendo à existência da divindade. Não a divindade religiosa, mas o todo, né? O Deus único, onipotente, onipresente, que está em todos os locais, né? E a palestra, ela mostra de forma direta muito essa questão, né? De que Deus não está nas coisas mais complexas, mas na mais simples, né? Se você pegar, todas as pessoas falam que a felicidade está nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, né? Que os melhores momentos das nossas vidas são naqueles momentos mais simples, geralmente na infância ou nas pequenas conquistas, e não nas grandes conquistas, nos grandes títulos, né? Não que você não deva buscar a riqueza, o conhecimento, mas se você se atentar demais para essas coisas da sociedade, você acaba perdendo o essencial, que é o simples, né? E eu gostei muito da palestra, né? Eu não tinha visto a palestra, né? Como ela fez, e agora eu estava assistindo e refletindo bastante. Então, é um aprendizado maravilhoso. O livro, assim, belíssimo, né? Assim, de uma sensibilidade muito grande, um alerta para a gente ficar conectado, né? E o Jorge falando dessa simplicidade, né? Dessa conexão. Eu também me lembrei de outro fato, assim, que eu passei por um momento, assim, difícil. E eu nunca esqueço disso. Até falei um dia pro Heitor, eu estava passando por um momento muito difícil mesmo, e ali eu subo naquela curva ali da São Benedito, era mais ou menos essa época, outubro, que as folhas estão caindo, e na hora que eu vou subindo ali, que eu vou mesmo perto do meio-fio, na subida ali, perto ali pro Pão de Açúcar, né? E a árvore lá, ela se sacudiu toda e me deu uma chuva de folhas douradas. E eu fiquei, Jesus, o que é isso? Assim, são muitas bênçãos que a gente recebe toda hora, só que às vezes a gente não está com a sensibilidade, com as antenas ligadas para ver que Deus está em todas as coisas. Muito obrigada, viu, por tudo. Obrigada pela leitura, obrigada pelo livro da Caena. Só gratidão mesmo, a gente tem muito a agradecer a Deus. E só finalizando aqui uma coisa, complementando aqui o meu colega. Em tudo que você passou no livro todo, você vê a abundância de Deus. Deus é abundante do início ao fim.
Então, às vezes, as pessoas estão muito presas na escassez, na falta. Falta isso, falta aquilo, falta... Olha para Deus e olha a abundância. Se você for para o mar, você vê abundância, para o céu, abundância. Então, começa a ver a abundância que Deus tem para você e solta a escassez. Porque se você analisar, o teu corpo é abundância, o universo é abundância, as frutas são abundantes. Não tem nada que Deus tenha feito na escassez. E por que é que você só passa o dia todinho preso na falta, falta isso, falta aquilo? Então, muda essa mente e na hora que tua mente estiver trazendo escassez, você diz, não, eu não vou viver na escassez. Eu faço a opção em viver na abundância de Deus. E aí cita, tudo que você viu aqui, tudo é abundante. E começa a citar, isso é abundante, isso é abundante, isso é abundante. Minha vida é abundante. Minha vida é Deus que fez e também ela é abundante. Tá? Muito obrigada pela palavra, foi um show. É mais falando isso, que muitas coisas que você falou lembrou muito a obra de André Luiz, principalmente nos Missionários da Luz, que ele fala sobre essa troca, a simbiose, sobre o mar de nitrogênio e oxigênio. Então, isso também me traz muita lembrança do xamanismo, que ele fala muito sobre o animal do poder, sobre a força da natureza, que é muito além do que já imaginamos, né? Então, tudo isso mostra mais uma vez que nós temos várias religiões que falam sempre da mesma coisa com nomes diferentes, né? Então, sempre é uma complementando a outra. Essa verdade absoluta que você trouxe é a prisão da matéria, a prisão da carne, que acreditamos que precisamos nos agarrar em alguma coisa para dizer que aquilo faz parte de nós, né? Então, eu sou do Pará. Então tem muito isso, principalmente por conta da minha cultura, da minha origem. Nós somos muito ricos dessa diversidade, desse povo todo. Então eu queria agradecer novamente e muito obrigado pela palestra. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.